Bem-vindo a mais um Saúde em Pauta, que hoje tem o enorme prazer de receber o professor Dr. Enio Búfalo, titular da disciplina de cirurgia cardiotorácica da Universidade Federal de São Paulo. Professor Enio, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você e é um prazer muito grande, eu antecipo. Veja, o professor Enio, eu tenho que deixar aqui, como sempre faço, um conflito de interesses. Eu sou fã desse homem. Ele tem contribuições muito grandes e nós vamos discutir ao longo de um tempo aqui para que vocês conheçam a trajetória de um dos grandes nomes da cirurgia cardíaca brasileira e mundial. Eu já começo, professor Enio, lhe fazendo uma pergunta. O senhor formou em 1965. Correto. Eu tinha 2 anos de idade quando ele era médico. E aí eu lhe pergunto, o senhor é formado já pela Escola Paulista de Medicina? Sim. Tá. E aí como é que foi a escolha por fazer cirurgia? Como é que surgiu isso? Olha, foi um viés. Eu tinha ideia de fazer neurocirurgia, porque eu tinha um tio muito influente na Sociedade de São Paulo, que era professor de neurologia. Tá. E ele me aconselhou a fazer neurocirurgia, porque eu teria a oportunidade de tratar de toda a clínica dele, que era altíssimo padrão. E quando eu mostrei esse interesse por volta do 3º ano, o Dr. Otávio Leme, que era meu tio, me falou, olha, você procura o Dr. Matos Pimenta, Aloísio de Matos Pimenta, que era um neurocirurgião e colega dele, tinha sido presidente da Sociedade Mundial de Neurocirurgia. Então você já estava muito bem encaminhado, muito bem, né, professor? E eu fui conversar com ele. Tá. Só que ele era um homem muito bravo, usava gravata borboleta. Eu fiquei esperando um tempão para falar com ele. Quando eu fui falar com ele, expliquei, ele foi muito certeiro. Falou, olha, está muito cedo para você fazer isso. Primeira coisa que você precisa aprender é alemão. E a outra coisa que você precisa aprender é equilíbrio ácido básico. Tá. Eu saí de lá e falei, eu não vou fazer isso, não vou aprender alemão. Eu não vou. Mas equilíbrio ácido básico estava na moda. Uhum. E quem era expert nisso era o Dr. Sérgio Paladino, que trabalhava para o Dr. Hugo Filipposi. Eu não sei se você lembra desse nome. Eu conheci o Dr. Hugo Filipposi pessoalmente, já bem velhinho, mas eu tive essa gratíssima satisfação no Instituto Sábato d'Angelo. Isso. Ali na Liberdade. Exatamente. O Dr. Hugo foi uma pessoa extraordinária. Ele foi o 5º lugar do mundo a fazer cirurgia com circulação extracorpórea. E na América Latina foi o primeiro. E fez com uma característica que marcou a evolução da cirurgia cardíaca brasileira. Fez com material próprio. Ele fez a máquina de circulação extracorpórea no Instituto Dante Pazzanese. Qual foi a verba que ele teve para fazer? Foi uma fundação beneficente, Anita Sábato d'Angelo, que era a mãe da esposa do Dr. Filipposi. E na época eles eram proprietários de uma fábrica de cigarros chamada Sudan, uma marca passada. E o Dr. Hugo tinha começado a fazer cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. Sim. Não se operava um caso no Brasil sem ouvir a opinião dele. Então eu fui estudar com o Dr. Sérgio Paladino, que era quem fazia o estudo ácido básico do pós-operatório. Tá. E como eu era regular na minha frequência lá no Sábato d'Angelo, um dia ele me chegou e falou, você quer fazer mesmo cirurgia cardíaca? Eu falei, quero, estou com vontade. Ele falou, por que você não procura o Galute lá na Escola Paulista? Você estuda lá, por que você vem fazer comigo aqui? Vai lá com o Galute. E daí ele me aproximou do Dr. Galute. Porque eles eram muito amigos, os dois. Muito amigos. O Dr. Galute e o Dr. Hugo eram dois irmãos. E eu comecei a instrumentar para o Dr. Galute, ajudar em cirurgia. E foi o começo da circulação extracorpórea. O Dr. Galute operava o que nessa época, professor? Clínica particular ele não tinha. Uhum. Ele tinha mais cirurgia de tórax. Eu lembro que ele operava muito tumor de pulmão. Tá. Operava tireoide, que ele era muito bom em cirurgia de tireoide, e a gente ajudava ele. Então aí já foi começando a sua aproximação com a cirurgia no tórax. No tórax. Tá. A gente tinha uma enfermaria, onde eu aprendi cirurgia,
um ambulatório de tisiologia de tuberculose. Tá. E todas as quartas-feiras tinha uns casos de tuberculose para operar. Foi um ensinamento muito grande, porque eram grandes encrencas. Eu imagino. A tuberculose era grande. A cirurgia extracorpórea no Hospital São Paulo, a primeira que eu entrei, foi ainda como acadêmico em 1963. Eu lembro o nome da pessoa que nós operamos. E daí para frente, eu fiquei fixado no Dr. Gallucci. Ele deu condição de subsistência, porque ele tinha clínica particular e a gente ajudava ele na clínica particular. Uhum. Então dava para a gente sobreviver e fazer tempo integral em cirurgia cardíaca. E daí foi passo a passo na Escola Paulista, todas as oportunidades que eu tive, ele precipitou. Então, nós poderíamos, me permita, um paralelo dizer que o Dr. Gallucci foi para o Dr. Enio, que o Dr. Alípio foi para o Dr. Zerbini. Foi. Alguém que abriu o caminho para que se desenvolvesse, porque na verdade o senhor estava iniciando uma nova especialidade. A cirurgia cardíaca era incipiente ainda, né? Isso. Começou com Filipose, a escola do Gallucci, o senhor foi quem capitaneou, a escola do Alípio, o Dr. Zerbini capitaneou e seguiu, né? Isso mesmo. O professor Alípio foi o que começou tudo, porque ele foi um médico muito destacado na guerra. Tá. Na guerra. Ele foi o chefe do serviço de saúde da Força Expedicionária Brasileira na Itália. Olha isso. E ele fez um conceito extraordinário, porque ele atendia inclusive os soldados americanos com traumatismos de guerra, tudo. Ele voltou para o Brasil e teve a intuição de setorizar a cirurgia. O cirurgião fazia de tudo. Uhum. Então ele abriu a estrutura departamental. Uhum. E nessa abertura da estrutura departamental, ele convidou o Dr. Zerbini para capitanear. E aí eu pergunto, nós estávamos conversando antes de começarmos aqui a nossa gravação, o senhor montou uma escola de cirurgia cardíaca no Brasil. Na verdade, a Escola Paulista de Medicina tem o professor Enio Búfalo como seu principal nome e como a sua principal vertente. E o senhor deixou grandes nomes para a cirurgia cardíaca. E eu lhe pergunto, seguindo nesse cronograma, quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou junto com o Dr. Gallucci, com o apoio do Dr. Gallucci, para deixar a cirurgia cardíaca institucionalizada no Hospital São Paulo? Como que foi? Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram no começo? Porque não foi fácil, a gente sabe que vocês foram pioneiros. Como é que foi isso, professor? Olha, não foi tão difícil assim. O Dr. Gallucci me abriu todas as portas. Eu fiz doutorado em 73, com o apoio dele. Em 79, ele me pôs na cabeça que eu tinha que fazer concurso para professor titular. Eu não faria se ele não tivesse me instado a fazer concurso. Porque eu estava fascinado pela cirurgia, eu não queria perder tempo fazendo carreira universitária. A gente gosta tanto de operar que não quer saber de papel, né, professor? O centro cirúrgico é a nirvana para o cirurgião. Sem dúvida. Mas eu falei, doutor Gallucci, eu não vou... Porque tinha que saber tanto coração como pulmão, cirurgia. E eu não tinha cultura de cirurgia pulmonar. Então eu falei, doutor Gallucci, vai dar muito trabalho escrever os pontos de pulmão, tudo. Ele falou, não, eu escrevo para você. E me escreveu os pontos. Olha isso. Pai, né? Um pai. Ele fez isso. E daí eu acabei fazendo professor titular. Eu não tinha noção o que era isso. Eu achei que era mais importante eu operar do que ter esse título. Fiz em 79, muito moço. Fui muito moço, tanto que eu atuei como professor titular na escola muitos anos, pelo fato de ter conseguido titular muito precoce. Tá. Mas o meu fascínio na época era para operar. Tá. A carreira universitária que eu fiz, que foi precoce, mas foi consequência, caiu no meu colo. Tá. Eu não teria feito isso, tive todo o apoio da instituição, todo apoio, era muito bem quisto lá na instituição. Ninguém me pôs obstáculo. Na realidade,
a maior dificuldade se chamava Zerbini Adib, que era um monstro da cirurgia. Sim. E você tinha que tentar pôr a cabeça para fora. Tá. Esse foi o... E vocês sempre conviveram muito bem, né? Foram escolas que conseguiram conviver muito bem, sempre se respeitaram muito. O senhor conseguiu o seu espaço, eles o deles, e cada um com a sua escola, né? Claro. Cada um seguiu uma vertente. Muito bem, uma vez professor titular, o serviço funcionando, aí começaram a vir então os seus discípulos. Sim. O senhor formou muita gente, e aí o senhor se envolveu com várias técnicas. Eu me lembro com muito carinho, porque assim, eu tenho muitos cirurgiões cardíacos que eu gosto. E eu tenho um hobby, como todo mundo tem um, eu gosto de estudar a vida dos cirurgiões, para não cometer alguns erros, né? Porque às vezes a gente vê grandes cirurgiões que, às vezes, uma atitude errada ou um passo mal dado compromete a carreira. O senhor sabe muito bem que o primeiro cara a operar um CIA foi o Denis, e só operou um. Depois ele mudou, foi para uma outra cidade, vendeu todo o projeto, aí surgiu o Lillehei com aquele, né? E o Denis entrou no esquecimento, né? E ele está hoje no livro de história, porque ele foi o primeiro, mas, na verdade, não foi ele que ficou com todos os louros. Muito bem. E o senhor montou, na época, a cirurgia de aorta estava esquecida. Principalmente, eu lembro que o senhor ia nos congressos, falava da dissecção tipo B, isso. Falava, e trouxe para o Brasil os simpósios de aorta. E trouxe um cara que eu particularmente sou fã, que é o Dr. Cooley. Eu me lembro ainda, e eu guardo esse certificado, professor. O professor Cooley fez num desses simpósios de aorta, que eu fui em todos, ele foi lá e fez a palestra. E depois ele saiu, era no Maxud Plaza, lembra? Isso. Ele saiu e tinha uma loja ali que vendia uns souvenirs, umas coisas, e ele entrou na loja. E eu estava com o meu certificado, que eu queria que ele assinasse o meu certificado. E eu fui atrás, com uma canetinha atrás dele, atrás do professor Cooley. Aí ele entrou, e aí eu cheguei para a mulher que ia atender ele, e ele falava espanhol e eu não sabia. Então eu falei para ela assim, você não sabe, mas esse homem que você vai atender agora é o maior cirurgião cardíaco do mundo. Aí ele virou para ela e falou assim, não acredita nele não. E aí eu dei a coisa, falei, professor, eu vim até aqui para o senhor assinar isso aqui para mim. Ele falou, my pleasure, foi lá, assinou e eu guardo isso aqui até hoje. Como é que surgiu, naquela época, que pouco se falava de cirurgia de aorta, era um desafio, a mortalidade era altíssima. Como é que surgiu a ideia de fazer um simpósio de aorta que foi um estrondo no Brasil? Vinha gente de tudo quanto era canto do Brasil para fazer esse simpósio. Eu lembro que, nossa, a gente parava lá em Rio Preto e via todo mundo. Então, como é que surgiu, professor? Como é que o senhor teve esse insight? Olha, foi uma curiosidade natural, porque a gente lendo o livro do Borst, o Hans Borst, o alemão, que esse era o papa da cirurgia da tromba de elefante. Então, ele tinha descrito a tromba de elefante para a correção de aneurismos em múltiplos estágios. Então, ele fazia uma cirurgia por esternotomia, corrigia a dissecção da aorta ascendente e deixava um tubo de dacron na aorta descendente para continuar, num segundo tempo, a toracolaparatomia. E nós imaginamos, conhecendo a fisiopatologia da dissecção tipo B, que começa após a subclave esquerda, imaginamos usar a técnica da tromba de elefante para corrigir a dissecção tipo B. E isso chamou muito a atenção, porque era de uma lógica impressionante, certo? E o Borst, quando eu apresentar isso num simpósio de Nova York, ele ficou muito interessado, muito interessado. Publicou, ele tem um livro dessa grossura sobre patologias da aorta, tem um capítulo só para falar da tromba de elefante. Isso foi o começo. E depois a gente fez um simpósio que era bianual. Bianual realmente foi um sucesso. A gente procurava trazer as pessoas mais importantes do mundo. Veio o Borst, veio o Coselli, que hoje é o nome principal da Baylor. O Cooley veio. Nós tivemos Craig Miller, exatamente. Veio, eu me lembro. Craig Miller.
Nós tivemos o prazer do Cooley jantar na nossa casa. Uma noite, isso é foi impagável. jantar na nossa casa. Isso é impagável, professor. E uma coisa ficou marcada. Eu estou falando disso porque é uma conversa informal, né? Não, sem dúvida. Nós estamos aqui para bater papo, professor. E para não deixar uma pessoa encarregada de buscar cada um professor convidado, eu peguei os assistentes, falei, você vai pegar um, você vai pegar outro, e pedi para o Dr. Carvalho, que era um dos cardiologistas da equipe, sim, buscar o Dr. Cooley no Maxud. Tá. E ele levou para jantar na minha casa. Como eu sabia que os estrangeiros não gostavam de coisa muito longa, eu pus no convite, jantar das 8 às 10. Pronto. Tinha hora para terminar. Ótimo, porque assim ninguém ficava estressado. Ficava estressado. Tá. Só que na hora de descer, do Carvalho levar o Dr. Cooley de volta para o hotel, ele tinha deixado o carro na frente do meu apartamento, tinham roubado o carro dele, do Carvalho. Meu Deus. E foi muito difícil para o Carvalho explicar para o Cooley, porque ele não entendia. Mas como? Roubaram? Como? Tiraram? Como tiraram? Eu vim aqui, estava aqui esse carro. Meu Deus. Tipo, na cabeça deles, eles vivem num outro mundo, né? No país deles não... E ele, quando encontrava comigo, ele falava, achou o carro, só para provocar. Achou o carro. E ficou um grande amigo. Eu lembro que num evento nas Ilhas Canárias, eu apresentei a técnica da cirurgia com o coração batendo. Uhum. A coronária com o coração batendo. Depois fui falar com ele. Eu falei, o que o senhor achou, Dr. Cooley? Ele falou, não gostei. Para mim, fazer uma ponte dessa com o coração batendo é a mesma coisa que ter relação com uma mulher tendo convulsão. E olha, eu vi isso do Cooley, que é um virtuoso, hein? Imagina. E tem uma passagem que não foi comigo, mas a gente sabe, porque foi publicado. Ele teve um processo contra ele, e no cara a cara com o juiz perguntou para ele para desmoralizar. Falou, o senhor costuma dizer que o senhor é o maior cirurgião cardíaco do mundo. O senhor confirma? Ele falou sim. Mas o juiz falou, o senhor não acha que o senhor é irônico? Ele falou, não, eu jurei aqui falar a verdade. Exatamente, eu sob juramento, então eu tenho que dizer, né? Não, ele tem passagens assim, era um sujeito fora da curva, né? A filha dele, eu conhecia bem a história dele, a filha dele se suicidou. No dia seguinte ele estava no hospital. E ele falava para os assistentes, eu vou curar essa ferida trabalhando. Porque imagina que isso deve doer, assim, ad eterno, né? E ele realmente era um cidadão que deixou grandes contribuições, o coração mecânico que ele pôs, que foi aquela briga dele com o Debate, que depois, que o Liotta foi quem ajudou a fazer, tudo. Então, tem todo esse lado muito pitoresco, mas eu me lembro que os simpósios de aorta, a característica era trazer para o Brasil os maiores nomes da cirurgia de aorta e assim... Isso é verdade. Isso veio conseguia mesmo. se lotar aquele auditório do Maxud Plaza. Era impressionante. Mas, além da contribuição da aorta, que foi uma contribuição muito grande, professor, como é que surgiu a ideia da cirurgia sem SEC? Porque, veja, até então, cirurgia cardíaca tinha que parar o coração. Como que surgiu e como que o senhor fez a primeira anastomose? Como é que desafio o senhor teve que enfrentar primeiro consigo mesmo e depois para tornar isso reprodutível? Hoje nós temos a cirurgia com SEC e a cirurgia sem SEC, o americano chama de off-pump. E hoje tem gente muito boa em cirurgia sem SEC, uma técnica que o senhor propôs, iniciou e trouxe para o mundo. Como que foi isso? Não foi estudo nenhum. Eu estava pronto para fazer uma cirurgia de dupla ponte, uma mamária para DA e uma safena para a direita, e a perfusionista que estava montando a máquina cortou o dedo. Então eu ia ter que esperar ela descer, tomar ponto no dedo e tal. E eu vi a coronária direita ali, fácil de achar. Fácil de achar. Então eu não tive paciência, falei, eu vou fazer com o coração batendo. E fiz uma ponte de safena para a direita. Depois eu estava esperando ela chegar para montar a máquina. E eu vi a descendente anterior também. Falei, acho que vai dar para fazer aqui também. E fiz também. Foi o primeiro caso.
foi em setembro de 1981. Esse senhor, eu tenho uma fotografia dele nas aulas, que é um senhor que viveu muitos anos, e eu tenho uma fotografia dele com o neto. Olha que espetacular, professor. O neto já, muito bacana. E a partir daí, eu fui ver e já tinha gente que tinha feito. Tinha um autor canadense na McGill que tinha feito, mas desistiu, porque ele achava que era muito perigoso garrotear a artéria para fazer anastomose. Tá. Então ele bolou um dispositivo para fazer uma perfusão distal. Isso era muito complicado. Muito complicado. Um outro cirurgião na Western Reserve, lá em Cleveland, também tinha feito. E o primeiro a fazer realmente foi um russo, em 1963, o Dr. Vassily Kolesov. Kolesov, que é considerado o pai da mamária, né? Então, ele fez, mas fez por toracotomia esquerda, com o coração batendo, fez uma ponte de mamária para descendente anterior. Mas sem coronariografia, eles não tinham coronariografia nessa época. Tá. Ele fez na base clínica. Tá certo? Então eu cito ele nos trabalhos originais, que ele foi o primeiro, foi um cirurgião brilhante. Brilhante. Ele foi um cirurgião russo que bolou a história do cachorro com duas cabeças. Ele implantava a cabeça de um cão no pescoço do outro, foi uma coisa, um visionário. Tá. E daí a gente começou a fazer, aperfeiçoando a técnica, tá certo? Quer dizer, precisava fazer para diminuir o batimento do coração, em vez de ficar taquicárdico, fazer badicárdico. Então a gente dava beta-bloqueador, tá certo? Injetava no átrio direito beta-bloqueador, o coração de taquicárdico ficava bradicárdico. Facilitando então dava o processo. Para você fazer, tá certo? Nós começamos isso, o primeiro trabalho foi publicado em 82. Tá. Foi publicado aqui no Brasil. E logo em seguida, nos Estados Unidos. Mas eu tive um parceiro nisso. O Dr. Benetti, na Argentina, independentemente, também estava começando a fazer isso. Tá. Com muito mais radicalismo do que eu. Porque eu fazia só pontes em situações favoráveis. Coronária direita, descendente anterior, diagonal. O Benetti fazia de tudo. Mas ele não tinha uma estrutura universitária. Ele era um franco atirador, isso prejudicou muito ele. Mas ele divulgou isso no mundo também. Aqui no Brasil demorou. Eu só vinha fazer um simpósio para valer 10 anos depois, com 10 anos de experiência. E daí eu arrumei parceiros, pessoas que acreditaram. Dr. Ricardo Lima em Recife, Dr. Glauco Lobo em Fortaleza, Sim. Dr. Rivetti na Santa Casa. Eles começaram e ajudaram na divulgação, porque senão seria uma coisa muito pessoal. Não, só ele faz, não sei o quê. Os doentes vinham me procurar e falavam: por que você veio me procurar? Eles falavam: é porque o médico meu me falou que o senhor é capaz de trocar pneu com o carro andando. Você vê como é que é, né? E aí eu lembro que o Ricardo, que é um grande cirurgião, ele também ajudou com um ponto para poder luxar o coração e pegar as artérias da face lateral, né? E látero posterior. Isso também ajudou bastante, né, professor? Foi fundamental, porque do jeito que eu fazia, não era para todos os casos, era só para casos selecionados. Tá. Se eu encontrasse alguma dificuldade, eu punha essa corpórea. O Dr. Ricardo, e especialmente o Dr. Glauco Lobo, aproveitaram a ideia do Ricardo Lima de fazer uma verdadeira ectopia acordes. Então, com esses pontos posteriores, eles tracionavam o pericárdio e o coração saía fora do tórax. Tá. Esse ficou conhecido como ponto de Lima. Tá. Porque com 2 pontos ele conseguia fazer isso. Depois surgiram os estabilizadores, a indústria investiu nisso, então ficou muito mais fácil do que foi feito do que quando... O senhor acha que os estabilizadores trouxeram algo a mais para a técnica? Eu acho. Porque senão ficava muito assim dependente do cirurgião. Agora aquilo fica paradinho, né? Estável. É uma parada cardíaca regional. Regional. E a questão dos shunts intracoronários, que o próprio Dr. Rivetti sempre defendeu, o senhor também e tal, como o senhor acha que também agregou? Agregou. Eu acho que agregou. Foi um trabalho em conjunto. Depois, todos foram colaborando. Dr. Salerno,
é um brasileiro que tem muito prestígio nos Estados Unidos. Estive com ele esse ano. Teve um congresso de coronária em Miami agora, e estávamos lá. Ele é uma pessoa adorável, né? Um sujeito fora de sério. Ele é embaixador da cirurgia cardíaca no exterior. Então, quando você luxava o coração para fazer os ramos marginais, você comprimia as cavas. E às vezes dava queda de pressão. Então, Salerno imaginou abrir a pleura direita. Então, abrindo a pleura direita, o coração tolerava essa manobra. Você vê que são pequenas sugestões que foram construindo. Isso. Eu pergunto, professor, o senhor também tem uma contribuição muito importante. Veja quantas coisas, nós estamos falando de aorta, de coronária, veja em quantas coisas o professor Enio deixou contribuições originais. E uma coisa que o senhor falou, e a gente que opera coronária sabe disso, é a questão daquele steel jacket syndrome, ou seja, quando você põe o stent, muitas vezes todo aquele processo inflamatório em torno do stent, e muitas vezes após, né? Porque muitas vezes não fica leito distal. Como que surgiu? Porque eu acho que esse trabalho foi muito importante, e hoje a gente vê que na dependência da quantidade de stents que se coloca, o doente se torna inoperável. Aquilo vira um brocotoma e não tem mais leito para pôr ponte. Então, como que surgiu como surgiram esses estudos e essas contribuições tão importantes para a gente entender o que acontece quando se coloca um corpo estranho dentro da coronária? Isso que você falou é real, né? Se você exagera nesse conceito de tratar a coronária com stents, você torna um indivíduo, principalmente os moços, inoperáveis no futuro. Ele vai virar um miocardiopata isquêmico e vai ter que ir para transplante. E daí você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Forma uma entidade que chama Metal Jacket Syndrome. Metal Jacket Syndrome. Síndrome da jaqueta de metal. A gente vê isso. Indivíduo que põe 3 stents na descendente anterior, depois você não tem onde pôr ponte. Sim. Então isso é uma coisa válida, mas precisa ter boas indicações. É muito simpático você ter uma coronariopatia e tratar com stent. Aliás, hoje, a maioria dos casos a gente consegue tratar com stent. Sim. Mas para indivíduos que você quer um resultado a longo prazo, tá certo? Que 10 anos é pouco, que 20 anos é pouco para ele. Sem dúvida. A revascularização leva vantagem. A revascularização cirúrgica leva vantagem. Particularmente no diabético, que já é um doente inflamado crônico de saída, né? Ele já é de base, tanto que a evolução no diabético do stent, ela é diferente, né? A gente sabe que mais cedo ainda, então assim, a probabilidade num diabético ele desenvolver essa síndrome é muito maior. Essa contribuição foi muito importante, professor. Hoje em dia, eu acho que a gente precisaria voltar a essa discussão, porque nós não é incomum, e o senhor está na prática clínica, sabe isso melhor que eu, pacientes jovens que se tornam inoperáveis pela quantidade de stents colocados. Coloca 1, 2, 3, você praticamente metaliza a artéria. Né? E por que o diabetes? O diabetes é pior ainda, porque o indivíduo diabético, a lesão que o diabetes provoca na coronária é uma reação inflamatória. O diabetes é uma doença inflamatória das coronárias, certo? E isso é devido à glicotoxicidade. Agora, se você coloca um corpo estranho, ele aumenta a reação inflamatória dos stents, certo? Então, existe um estudo que chama Freedom, você deve conhecer. Sim. O Freedom é um estudo que estudou a diferença de comportamento dos stents no diabético e dos não diabéticos. Existe uma diferença importante. Quer dizer, você colocar um stent numa artéria nobre como a descendente anterior no indivíduo moço de 50 anos, 40 anos, você está condenando ele. Sim. No meu entendimento é assim. Sim, eu também acho. Mas se você não conversa isso direitinho com o doente, é muito mais difícil. Se o indivíduo que você oferece as duas possibilidades e ele opta pela cirurgia, você tem que mandar ele para um psiquiatra. Claro, você vai falar, o cara está oferecendo fazer um furinho na perna aqui, ou na artéria do braço, e você está querendo um arrasto bem, não, você pode até, a gente te opera, mas depois a gente vai pedir para você passar com um psiquiatra, você não deve estar bem na cuca, né? Então, teve um estudo Syntax, que é um estudo que mais apoia
esse cotejo entre revascularização cirúrgica e angioplastia, o produto mais importante do Syntax foi criar o conceito do Heart Team, o time do coração. Quer dizer, não ser uma decisão individual. Sim. E considerar a opinião do doente. Você precisa pôr na proposta do tratamento, sim, vantagens e desvantagens. E o indivíduo acaba decidindo, porque os caminhos são diferentes. Sim. Tá certo? Um é um caminho muito melhor a curto prazo, tá certo? O indivíduo faz uma angioplastia, no dia seguinte ele vai embora, então é um caminho. Só que tem mais incidências ao longo do tempo. Sem mais dúvida. Estudos, mais intervenções. A cirurgia é desvantajosa no início, tá certo? Mas é o primeiro capítulo de uma novela. De uma novela, e normalmente o doente estando bem operado, ele está operado para a vida, professor, porque o os indivíduo que tem uma enxertos... mamária para descendente anterior tem dinheiro no banco. Exatamente, ele não precisa se preocupar com nada. Essa ponte vai segurar esse coração. Até porque nós sabemos que a mamária conversa com a DA, né? Exatamente. Ela libera óxido nítrico, elas se entendem, eles ficam amiguinhas, né? Então, depois daquilo ali, eles formam um complexo, né? Na verdade, mamária e DA, que a coisa funciona, né? Parece que a mamária foi feita para isso. Não, é a artéria que é cúmplice do cirurgião, fala a verdade. Deus criou pra gente essa artéria. Outra coisa que eu acho uma grande contribuição do grupo da Escola Paulista, capitaneado pelo senhor, foi a questão da vasoplegia pós-sec. Esse é um outro problema, e na época tinha vários estudos da questão da vasoplegia pós-sec, que é também um estudo, e eu tenho o meu orientador de doutorado, foi o Paulo Évora, junto com o professor Carneiro. E ele é um grande entusiasta do azul de metileno, porque em algumas situações a gente percebe que desde que a gente não postergue muito, se feito no período certo, ele ajuda. Porque é um quadro muito grave em que não se tem muita coisa para fazer, né, professor? Exatamente. É a principal encrenca da circulação extracorpórea, é o síndrome vasoplégico, que ele ocorre quando você circula o seu sangue em tubos plásticos, tá certo? Que não é fisiológico. A passagem do sangue por tubos plásticos desencadeia uma série de substâncias que abrem a circulação periférica. Eu nunca me esqueço de uma frase sua, professor, muito interessante. Num dos congressos que eu fui, o senhor falou assim: olha, a circulação extracorpórea ela é necessária, mas ela não é inócua. Se nós não operarmos ninguém e pusermos só o paciente em circulação extracorpórea, a mortalidade não é zero. É verdade. Não é verdade? Por quê? Porque só o ato de desviar o sangue e fazer passar por toda aquela superfície não endotelial, só aquilo ali, sem a gente fazer mais nada, já seria suficiente para não ter mortalidade zero, né? Então, eu fico contente de saber que uma frase da gente você consegue lembrar. Não, isso é bem que eu guardo, eu tenho uma memória fotográfica, por exemplo, que você falou assim: olha, gente, a circulação extracorpórea, se você puser 100 pessoas em SEC e não fizer nenhuma cirurgia, não tem 0% de mortalidade, vai morrer alguém, alguém vai ter um problema, e é verdade. Outra coisa muito interessante que hoje se fala de mamária, pediculada, eu lembro que vocês têm um estudo muito bem feito sobre anatomia. Foi feito em cadáver de anatomia de artéria mamária, que eu acho que orientou muitos novos cirurgiões na técnica de retirada, porque ela é um enxerto que tem suas particularidades, né, professor? Se for com a lâmina muito quente, você vai machucar o vaso, tudo. E como ele é um enxerto que vai para a artéria mais importante, eu me lembro que essa contribuição também foi muito importante. O senhor formou um time de cirurgiões, cada um foi para uma área, o Honório foi para a aorta, o Walter foi para a coronária, o João Nelson foi para transplante. Então, assim, como é que é gerenciar um grupo de cirurgiões cardíacos? Porque o cirurgião cardíaco é um cara de ego. É difícil deixar. Eu costumo dizer que o cirurgião cardíaco é que nem o peixinho beta. Ele nunca pode ficar com outro que ele mata o peixinho. Como é que foi gerenciar esse monte de cirurgiões juntos, professor? Olha, isso que você está falando é verdade. Mas eu acho que é o exemplo, viu? Tá. O exemplo que eu fiz o curto-circuito entre o professor Gallucci e eles. Tá. O que eu ensinei foi o que o Dr. Gallucci me ensinou. E eu vejo que o senhor conseguiu fazer com que todos
se desenvolvessem muito, né? Porque você vê que hoje todos estão no topo da carreira, tem nome dentro da universidade e nome na vida privada também, né? O que é uma coisa louvável. Mas agora eu vou tocar num outro ponto. Como é que foi ser orientador de Domingo Marcolino Braille? Como é que começou essa situação? Eu lembro que a tese de doutorado do Dr. Braille que eu tenho esse exemplar assinado por ele, que eu guardei com o maior carinho, né? Como é que foi, professor? Como é que começou essa situação e como é que culminou com a defesa de tese? Olha, o Braille é um indivíduo excepcional. É muito difícil definir o Braille. Quando ele faleceu, me encarregaram de fazer um necrológio dele e publicar esse artigo na Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Eu vi. E o título nós pusemos assim: o último voo de um grande homem. Sim. Porque o Braille era piloto. Sim. Piloto de avião. Era a paixão dele, né? Paixão de avião. Depois foi piloto de planador. E tudo ele consertava, desde a caixa d'água do hospital até fazer bisturi elétrico. Ele Se ele não fosse médico, ele seria engenheiro, porque ele era um cara irrequieto, né? Irrequieto, muito pioneiro. Ele foi o primeiro cirurgião a montar um serviço de cirurgia cardíaca que você participou em São José do Rio Preto. Quer dizer, um serviço de referência fora das grandes capitais. Então, o Braille foi um grande líder da cirurgia cardíaca brasileira. Quando eu dou alguma aula que me pedem sobre história da cirurgia cardíaca brasileira, raízes da cirurgia cardíaca brasileira, eu termino com 3 slides, com um slide, com um pódio, como se fosse corrida de automóvel, e ponho lá o Dr. Zerbini, o Dr. Adib e o Braille. Eles são realmente as raízes. O Braille é meu irmão. O Braille é meu irmão. Nós fizemos muitas coisas juntas. A feitura de válvula. Eu tinha estudado o tratamento de válvulas pelo glutaraldeído, que ninguém conhecia aqui no Brasil. Mas eu não tinha esse hábito de desenvolver produtos, não tinha isso. Mas o Braille se interessou. E ele montou as primeiras válvulas conservadas em glutaraldeído, com a técnica do glutaraldeído ativado. A Braille, na realidade, começou com a máquina de extracorpórea, sim, depois as válvulas e depois em quase tudo, oxigenadores, até o azul de metileno que você citou, ele tinha as ampolas de azul, sim, de metileno. Nós fizemos tudo isso em conjunto. E a pérola da Braille foi o desenvolvimento das válvulas para TAV. Sim. O implante de válvula percutânea. A Inovare, né? Nós usamos a primeira vez a TAV em 2008. Foi uma válvula da Braille. Só existia esse tipo de válvula na Alemanha e nos Estados Unidos. Isso não tinha, era uma tecnologia complicada e o Braille desenvolveu isso e colocou isso à disposição. Ganhou vários prêmios. Sim. Prêmio da Editora Abril, prêmio do governo brasileiro como excelência da indústria. O Braille desenvolveu tudo isso. O Braille, tudo que ele faria bem feito. Até eu brincava com ele: Braille, tudo que você faria bem feito. Você só não é capaz de jogar futebol como eu joguei, só isso. O resto você faz tudo melhor. O resto ele fazia muito bem, né? Como é que foi a ideia dele de fazer pós-graduação? Não, eu insisti com ele. Tá. Eu insisti. E como ele tinha uma grande experiência prática sem o rótulo universitário, eu ofereci o rótulo universitário de fazer na Escola Paulista. Tá certo? E fui orientador dessa tese dele. Posteriormente, ele desenvolveu tanto o conceito acadêmico que ele orientou muito mais pessoas do que eu fiz. Pessoas de outros estados vinham lá para fazer estudo estatístico com ele, para ele rever tese. Ele orientou muito mais
pessoas do que eu, porque meu ambiente era restrito à Escola Paulista. E ele tinha um ambiente de Brasil. O Braille foi grande amizade. Eu sinto muita falta dele como um grande líder. Sim. Eu acho que ele foi ele que deu a ideia de a gente criar uma academia brasileira de cirurgia cardiovascular. Sim. Ele foi a ideia. O Vanderlei, o Teles, o Luquezzi e eu tivemos com ele nos últimos dias dele lá em Rio Preto. Rio Preto. E ele falou, vocês precisam tocar para frente isso aí, toca essa academia, não sei o quê. E daí nós fundamos a Academia Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, que está prestando um serviço Sim, eu tenho visto, excelente, excelente. De manter uma cultura, para que a gente não perca tudo isso. Falando em cultura, professor, o senhor pegou várias gerações dentro da Escola Paulista de Medicina. Como é que o senhor está vendo a evolução da cirurgia cardíaca, da cirurgia de maneira geral e da cirurgia cardíaca como especialidade? Olha, falta o charme da especialidade. Quando nós fizemos cirurgia cardíaca, e você também, a cirurgia cardíaca era uma especialidade de grande atrevimento, né? De grande arrojo, e uma profissão romântica. Te respeitavam muito como cirurgião vascular. Muito. A gente não precisava se apresentar muito, não. Isso pulverizou muito, tá certo? Não é a mesma cirurgia cardíaca que nós fizemos. Não é. Realmente não é, professor. Não é. Pulverizou muito. Falta aquela parte romântica do exercício da profissão. Tá certo? Hoje, a geração, de uma maneira geral, não é só em cirurgia cardíaca. É uma geração muito objetiva. Sim. Eles querem chegar logo. Não tem essa geração Z, que eles falam tanto, né? É uma geração imediatista. Ele vai assumir um plantão, ele já se preocupa se vai cair no fim do ano, o Natal e o primeiro do ano vai cair no plantão dele, senão ele já não aceita. Tá certo? Isso me preocupa também, professor, porque, primeiro, nós estamos com uma geração, e é natural, e até louvável, que se envolveu muito com a cirurgia endovascular. Mas nós não podemos esquecer que quando isso não dá certo, você tem que saber anatomia, você tem que saber abrir o doente. Então, você tem que estar preparado para fazer a parte endo, sem se esquecer. Então, agora, a nossa formação, que era já uma formação longa, ela ficou mais longa. Se você quiser ser realmente um cirurgião completo, você vai ter que saber fazer aberto. E você também vai ter que saber fazer endo. Ou seja, nós estamos operando doentes mais graves, porque agora as modalidades por intervenções por catéter aumentaram. Então, o doente que vem operar, ele é um doente mais idoso e ele já passou por um monte de coisa. E nós estamos com uma especialidade que já era de formação longa, que agora ficou mais longa. E com uma geração imediatista. Então, essas coisas não estão casando. E eu vejo assim com uma certa preocupação o futuro, o crescimento, sem contar que os grandes nomes estão indo. Vivos nós temos o senhor, que criou uma escola, Dr. Adib. Vamos aqui, ó. O Dr. Adib faleceu, infelizmente, o Dr. Braille, o Dr. Zerbini, né? Então, nós temos, nós não estamos mais tendo ídolos, né? Porque antigamente você lá falava, queria ser igual a esse cara. Você tinha ele como modelo. É claro que em algum momento, é o que eu digo, o cirurgião cardíaco tem que matar a mãe, né? Do ponto de vista psicológico, você vai ficar com uma pessoa até você conseguir andar sozinho. Quando você andar sozinho, é natural que você se desligue e siga o seu caminho. Então eu sempre brinco que, do ponto de vista psicológico, o cirurgião cardíaco em algum momento vai matar a mãe, porque senão ele não vai ter uma carreira própria. Mas ele tem que ter a mãe. Ele tem que ter aquele cara que ensina, porque, assim, a minha visão, professor, me corrija até se eu estiver errado, a cirurgia, o Dr. Braille dizia muito isso, o livro é uma referência, o livro não sangra, ele não tem deiscência,
nele sempre a anatomia é igual e às vezes tem variações anatômicas. Então a cirurgia ela ainda é uma especialidade transmitida do mais velho para o mais novo. Ela ainda é uma especialidade que não prescinde de ter alguém que esteja preceptorando, que esteja indenizando a curva de aprendizado. O Dr. Domingos dizia uma coisa que é verdade: se o sujeito tiver um sopro, 10 clínicos auscultam aquele sopro, mas só um cirurgião opera aquela válvula. Então, a cirurgia é um evento mutuamente exclusivo. Ela é feita por um. E isso tem que ser ensinado. Então, eu fico um pouco preocupado com a visão e a geração que tem vindo, em que pese grandes avanços e tal, mas ainda com uma visão muito imediatista de uma especialidade cuja formação já era longa e agora ficou mais longa. Concordo com você, concordo. Eu acho que a vantagem dessas gerações novas, eu tenho muito convívio com os residentes diariamente. O aprendizado é muito mais rápido, né? Eles são ágeis. Na minha época, você queria saber uma coisa, você tinha que ir na Bireme, fazer levantamento de literatura. Verdade. Hoje eles te respondem na hora. Às vezes o cara chega ali no celular, professor, sabe aquilo que o senhor falou? Aqui, ó. É isso. Isso é uma diferença muito grande. É muito mais prático fazer isso. A desvantagem é que esse tipo de cirurgião que você está em mente, ele está escasseando. Nós vamos precisar de cirurgiões de grandes encrencas. Sim. Todo esse pessoal que a gente está implantando válvula é um compromisso no futuro com uma reoperação, com uma endocardite. As cirurgias de aorta, né? Tá, nós temos ainda grandes desafios, né, professor? Grandes desafios. Eu acho que as grandes encrencas, isso acontece na cirurgia geral também. Tirar uma vesícula por vídeo, todo mundo faz. Agora, uma grande encrenca de um tumor de cabeça de pâncreas, meu velho, tem cada vez menos. Exatamente. Você precisa procurar muito bem quem é que vai fazer aquela cirurgia, porque não é para todo mundo, não. Exatamente. Professor, vamos voltar para o início da sua carreira. Estava lá, se tornou professor titular muito jovem. Que medos o senhor tinha quando começou? Quais eram os seus principais fantasmas quando o senhor estava iniciando a cirurgia cardíaca? Olha, eu não tive esse medo. Eu sempre fui muito bem amparado, tá certo? Uhum. O Dr. Gallucci protegeu muito a gente. As grandes encrencas políticas dentro da universidade e tudo, ele resolveu. Eu pude me concentrar só nisso. O meu apoio familiar também. Minha esposa teve muita paciência. Logo que eu terminei residência, eu dava plantão dia sim, dia não. Com filho pequeno. Tá certo? Então, a estrutura familiar e o apoio do Dr. Gallucci, que tinha um prestígio muito grande na universidade, na Escola Paulista, eu não tive esse tipo de medo. Sempre me senti protegido e achava que sempre ia dar certo. Isso ajuda bastante, né, professor? Tirando o professor Gallucci, quem foram seus ídolos dentro da cirurgia cardíaca? Pessoas que o senhor olhou e se espelhou. Porque fatalmente tem aqueles que o senhor olhou e falou: puxa vida, olha, aqui eu preciso... Figuras assim como ícones, o Dr. Ugo Filipposi. Tá. Dr. Ugo Filipposi, uma pessoa extraordinária. Eu tive a honra de ele me pedir para operar ele com 82 anos de idade. O Dr. Ugo foi operado. Olha. E conversou comigo. E eu operei ele de uma troca de válvula mais revascularização. Uma cirurgia grande para essa idade, professor. Grande. Então eu tive essa honra de ter. O Dr. Ugo foi um espelho, tá certo? Um que eu não teve muita convivência, até por uma questão de idade, mas eu tinha a honra de levar ele para casa uma vez por semana depois da reunião do departamento. Era o professor Alípio Correia Neto. Alípio Correia Neto. O professor Alípio era uma inteligência brilhante. E depois eu corri atrás de pessoas que estavam na minha frente, que era a escola do professor Adib, do Dr. Zerbini, que é o pai de todos. O Dr. Zerbini é a raiz de uma grande árvore. Todo mundo, de uma maneira direta ou indireta, se formou com ele. O Dr. Zerbini se dava bem com o Dr. Gallucci? Muito, muito. O Dr. Zerbini, um período, ele foi chefe da cirurgia cardíaca da Escola Paulista de Medicina. E ele tinha uma série de assistentes. Um dos assistentes era o Dr. Gallucci.
Quando ele recebeu a herança do departamento, lá no Hospital das Clínicas, ele saiu e quem ficou no lugar dele foi o Dr. Galute. Nunca teve problema nenhum. O Dr. Zerbini sempre foi muito ético. O Adib também, o Dr. Adib também. Então sempre a gente se deu. Tanto que o Dr. Adib, quando montou o Hospital do Coração, que foi ele o que capitaneou, Sim. ele me convidou para ir trabalhar lá. Eu trabalhei sobre o mesmo teto, sempre procurando ter os mesmos resultados que ele tinha. Porque... E conseguiu. Está lá até hoje, o senhor é um dos grandes nomes do Hospital do Coração, e é um hospital que eu também trabalho, mas eu já sou de uma outra geração, eu não tenho os resultados de vocês, mas eu estou aqui tentando. Agora, como cirurgião, vamos falar não como ícone, sim, mas como cirurgião de habilidade técnica. O indivíduo mais perfeito que eu vi foi quando eu tive na Cleveland Clinic. Eu chamava Shalit Shanveshai, tailandês. Ele operava com as duas mãos. Você não sabia qual era a direita, qual era a esquerda. Fazia uma anastomose em 8 minutos. Meu Deus. O Dr. Crawford também foi uma figura extraordinária. Sim, ele foi o pai da cirurgia de aorta, né? O Roselli vem como cria dele, né? Exatamente. Aqui no Brasil eu cometeria injustiça, mas tem uma pessoa que sempre eu admirei a técnica, foi o Luiz Carlos. Esse é um virtuoso, realmente. O Luiz Carlos, ele tinha o hábito de consertar relógio, que é uma coisa muito meticulosa. A cirurgia do Luiz Carlos era limpa, tá certo? O Luiz, eu tenho uma grande admiração pelo Luiz. Eu também gosto muito dele, professor. Ele também vai estar aqui conosco, porque eu também quero, além de entrevistá-lo, entrevistar a ele também, porque quero esse testemunho das pessoas que viveram. Eu também tenho uma grande admiração pelo senhor e pelo Dr. Luiz Carlos. Como o senhor teve essa convivência com o Dr. Zerbini? O Dr. Zerbini, eu li algumas biografias dele. Recentemente o Marcelo lançou uma linda sobre a vida do Dr. Adib. Eu tive no lançamento do livro, um livro maravilhoso. Dr. Zerbini queria ter feito depois do INCOR o Hospital Cardiovascular de São Paulo, que não deu certo. Por que não deu certo, professor? Então, um homem com aquele prestígio, aquele nome, já tinha construído INCOR, ele queria construir o Hospital Cardiovascular de São Paulo, e ele deixou claro numa biografia autorizada dele, que ele ditou parte que a grande frustração da vida dele, obviamente além da perda do Eduardo, que todos nós sabemos foi uma tragédia, foi o Hospital Cardiovascular de São Paulo não ter saído do papel. É verdade. Ele estava nessa luta. O filho do Dr. Zerbini, um deles, o Eduardo, era aluno da Escola Paulista de Medicina. Sim. E no ano de formatura, ele sofreu um acidente de automóvel com características especiais. Uma senhora tinha parado na Avenida 9 de Julho, estava com o carro parado. Ele desceu para ajudar e bateram nele. E prensou ele entre os dois. É uma coisa assim que você vê que uma prova, né, que o pai e a mãe tinham que passar, porque é um negócio tão fora da curva que não tem o que explique, né? E ele desistiu. Talvez a grande motivação dele tivesse feito isso, o Eduardo, tá certo? E ele desistiu. A partir disso ele desistiu. Outra coisa que ele falou fora, não sei se ele pôs isso no livro, porque eu não lembro, é que muita burocracia e muita safadeza na obtenção de verbas. Sim. Tinha sempre uma verba de capital político, isso. Não sei o quê. Alguma coisa que tinha que ser dizer. Ele obviamente, ele não ia aceitar isso jamais, né? Então ele desistiu. Era para ser... ele ia começar pelo Hospital da Lapa, no Alto de Pinheiros, que era do Romeu Tchancharulo, que era genro do Edmundo Vasconcelos. E o hospital não estava indo bem, o Dr. Zerbini ia arrumar dinheiro para viabilizar aquilo. Mas não conseguiu. Quando morreu o filho dele, ele mudou. A esposa dele praticamente ficou reclusa, nunca mais saiu de casa. Tá certo? Eu fui poucas vezes na casa do Dr. Zerbini. Sim. Mas ela nunca desceu do andar para conversar, nada. Eu acho que depois disso
e não absorveu a perda do filho. Olha, é difícil. Eu imagino que deva ser uma dor incalculável. O senhor conviveu também com um meteoro da cirurgia cardíaca, que é o Dr. Adib. Conviveu muito com ele, são amigos. Como que foi essa convivência com o Dr. Adib? Conta pra gente. Porque o senhor é um líder, ele é um líder, vocês eram amigos operando no Hospital do Coração. Que lições o senhor pegou e que troca pôde se estabelecer com o professor Adib? Porque vocês eram muito amigos. Muito, a gente convivia, né? Ele operava numa sala, E você na outra. nós na outra sala. O Dr. Adib, não é que tinha dois líderes lá no Hospital do Coração, ele era o líder. A gente corria atrás. Essa era a grande figura do Hospital do Coração, era o Dr. Adib. Ele tinha um movimento cirúrgico enorme, tá certo? Operava tudo quanto é político de Brasília. E quando ele assumiu o Ministério da Saúde, antes ele havia sido secretário de Saúde do Maluf. Do Maluf, isso. Mas não prejudicou a atividade dele como diretor do Dante Pazzanese. Na gestão do Fernando Henrique, ele foi ministro da Saúde. E ele fez uma revolução na saúde, foi ele que conseguiu a aprovação no Congresso de uma verba para a saúde. Sim. Você conhece. É, o CPMF. CPMF, tá certo? E sabe quem que ajudou muito o Dr. Adib para conseguir isso? Na época, o Roberto Jefferson. Olha Ele só. encampou a ideia e abriu as portas para o Adib lá no Congresso. E o Adib operava de segunda a sexta à tarde ele vinha para São Paulo, operava os doentes no sábado e no domingo. Ele não deixou de fazer cirurgia, mesmo quando ele foi ministro. Uhum. Uma vez ele cruzou, eu estava presente, eu escutei. Ele encontrou com o Lula no aeroporto. Uhum. E o Lula tinha convidado ele para ministro. Porque ele era um nome fora de qualquer suspeita, né? Mas o Adib não, falou, eu quero ser ministro da Fazenda. Uhum. Pediu para ser ministro da Fazenda. É. E daí morreu a conversa. Claro que isso foi só um balão de ensaio. Uhum. Né? Mas ele tinha muito prestígio político, o Adib. Tinha muito prestígio, uma personalidade muito forte. Criou uma família muito unida. Todos, os 4 filhos deram certo. Tá certo? Então a pessoa admira. Isso sem falar nas técnicas operatórias, né? Sim. Ele viabilizou a especialidade de cirurgia neonatal. Com a cirurgia da transposição, né? Cirurgia da transposição. Quer dizer, aquilo foi um marco mundial. E outras coisas também, correção geométrica do ventrículo esquerdo. A neurismectomia de ventrículo esquerdo também é uma técnica original proposta por ele, né? E quem começou cirurgia de coronária no Brasil foi ele. As primeiras foram feitas pelo Adib. Porque o Eduardo, que era o hemodinamicista, havia trazido os conhecimentos do Mason Sones. Incrível. Então ele largou na frente. O Dr. Adib largou na frente. Se o senhor tivesse que dizer para nós qual a principal virtude do Dr. Adib? Sei que ele tem muitas, mas assim, se o senhor tivesse que citar uma, o senhor que conviveu tanto com ele, o que o senhor diria que ele tem de tão diferente? Porque ele é um cara fora da curva. O que ele tem que o torna tão diferente? Perguntinha... É difícil. Difícil, né? Eu poderia dizer várias coisas, mas eu acho que para ele não tinha tempo feio. Brotou o problema, ele conseguia resolver. Mesmo coisas que a gente, em princípio, achava que está fora do nosso alcance, ele conseguia resolver. O que me chama muito a atenção, e aí com todo respeito, tanto o Dr. Zerbini quanto o Dr. Adib foram grandes nomes. O Dr. Adib, o Dr. Zerbini do ponto acadêmico. O Dr. Adib, além da questão acadêmica, ele tinha também um quê de gestão. Né? Você vê que ele construiu o HCOR. Então, ele transitou pelo meio político
coisa que o Dr. Zerbini não transitou fora da universidade. Claro que existe a política dentro da universidade, o senhor sabe disso muito melhor que eu. Mas assim, a política aqui fora, o Dr. Adib transitou, o Dr. Zerbini não transitou. Eram perfis de personalidade diferentes, embora dois grandes cirurgiões. E o que eu vejo também muito interessante do Dr. Adib é que ele deixou excelentes médicos. Fábio, Marcelo, Ieda, todos são excelentes nomes dentro da especialidade. Marcelo acabou indo mais para congênito, isso. Fábio no adulto, e a Ieda é cardiologista pediátrica. Então ele também soube gerenciar esse lado. E por falar em lado, eu queria que o senhor falasse, uma vez que sua esposa está aqui, o papel que a sua família teve como esteio para todo esse crescimento que o senhor teve de carreira. Então, eles poderiam ter sido um problema, mas nunca foram. Meus pais me apoiaram em tudo. Tá certo? A minha família, no geral, tem uma família bem estruturada. E minha esposa, que aguentou tudo isso. Na fase que eu mais precisava trabalhar, a gente tinha um filho com síndrome de Down e com problemas renais. Então foi uma saga que a gente carregou. Agora você imagina carregar isso sozinho, né? À noite eu estava de plantão, de vez em quando ligava, o Marcelo está com febre, infecção urinária, vai. Ela sempre me apoiou em tudo, nunca foi um problema. Eu tenho uma esposa assim, que é coautora de tudo isso que eu estou falando para você. Ela é coautora, até hoje. Você veja que nós estamos casados há 59 anos, eu acho. Olha. 59 anos. Vocês têm de casamento quase o que eu tenho de vida. Eu tenho 60 anos de vida, você tem de casamento a minha idade biológica. Você vê, eu sou conservador. Eu conservador. Eu sou conservador. Realmente foi isso. Minha esposa me ajudou muito. Imagina se eu tivesse problema em casa. Não dava para fazer nada. Não tem cabeça para fazer as coisas, né? Um transtorno na minha vida. Eu pude fazer tudo isso. Viagem para cá. Teve uma época que eu viajava muito. Sim. Nunca foi problema isso. Isso sempre foi um apoio. Eu acho interessante porque a esposa do cirurgião cardíaco, ela indeniza uma escolha que não é dela, né? Ela paga uma conta que não é dela. Porque o cirurgião cardíaco, eu sempre brinco com a minha esposa, eu falo, você não precisa ficar preocupada que eu tenha uma amante. Eu já tenho uma. Você já está casando com um cara sabendo que ele já está comprometido. Entendeu? Porque a cirurgia cardíaca, ela consome tanto a gente que você está totalmente focado. Agora, uma coisa muito importante que o senhor citou e que eu concordo plenamente. Você quer destruir a carreira de um cirurgião, você tira o equilíbrio dele. Por quê? O equilíbrio dele está no lar, está na sua parceira, ele vai precisar dessa parceria porque ele não tem como gerenciar tudo o que acontece aqui com o ruído aqui. Não tem como. Não. Você tem que ter literalmente alguém que entre em parceria com você e que entenda as escolhas que você fez, que muitas vezes nem são as dela, ela escolheu você, mas não a cirurgia cardíaca, essa veio de adereço, mas de toda forma ela também paga essa conta, porque você não vai estar em casa em muitas situações, não vai estar em compromissos sociais, em várias coisas, porque você vai estar focado ali. E boa parte do teu desempenho aqui depende daquilo. Então, eu sempre digo assim, a cirurgia cardíaca, ela é uma especialidade que exige muito. Eu lembro de uma frase de um grande pianista, ele terminou o concerto e chegou uma pessoa e disse para ele assim, eu daria a minha vida para tocar como o senhor. Ele falou, pois é, eu dei a minha. Não é? Então, para você ficar bom no troço, você tem que se doar para aquilo. Não tem, como dizia a doutora Adib, não tem sucesso sem causa. Você vai ter que, de alguma forma, se envolver. Você tem que estar ali, né? E, às vezes, a cirurgia cardíaca, ela dói, né, professor? Porque, às vezes, você faz a cirurgia tão bem feita e por um detalhe, o paciente morre. E às vezes você fala assim, meu Deus, eu fiz essa cirurgia ontem, o doente está ótimo, está estubado indo para o quarto. Hoje eu fiz a mesma cirurgia e o doente morreu.
Você fala assim, olha, eu fiz tudo igual. E às vezes acontecem coisas. Então, assim, o nível de resiliência que o cirurgião tem que ter é muito grande, não é, professor? Como é que o senhor enfrentava, sei que foram poucos casos, mas acontecem, um insucesso de uma cirurgia? Como é que fica isso dentro do senhor? Como é que o senhor fazia para engolir isso aí? É um fracasso. Eu também vejo assim. Você sabe que se você me perguntar assim, quais os doentes que você operou, casos bonitos, tudo, eu lembro mais dos que eu perdi do que eu... Se você me perguntar o nome de alguns doentes, tem umas coisas marcantes de você perder doente e não está nas suas contas você perder. Sim. Não está. Então, eu quando tinha uma cirurgia complicada no dia seguinte, eu já não dormia bem. A gente fica, na noite anterior, você acorda várias vezes, você fica com a técnica na cabeça, pensando, né? E quando você operou e está encrencado, naquela noite, você fica pensando, o que será que está acontecendo? Exatamente. Que hora vai tocar meu telefone para dizer que, né? Eu lembro que uma vez eu estava num congresso do American Thoracic Society e o Floyd Lupe foi dar uma palestra. Ele já estava naquela fase mais avançada, então ele já estava falando aquelas palestras mais filosóficas. E ele dizia assim, quantas vezes eu peguei meu carro, eu parava num semáforo, voltando para aquele Vandequino, me perguntando onde eu errei, o que eu fiz, né? Porque você fica com aquilo, você né? sabe quando você... Né? Você sabe que não era para perder aquele doente, que não aconteceu alguma coisa que você não conseguiu detectar. E a nossa profissão, professor, ela depende de tanta gente, porque às vezes pode ser que tecnicamente a cirurgia nem tenha ficado tão boa quanto a gente queria. Isso também pode acontecer, não somos deuses. Mas às vezes ela fica boa. E por alguma coisa que pode acontecer ou na anestesia, ou na terapia intensiva, enfim, é um conjunto de fatores. Mas que quando não dá certo, de alguma forma isso fica para você. Eu fui operar com o Dr. Enio e morreu. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. A pergunta é quem operou. Exatamente, quem operou. Ainda que você tenha deixado o doente maravilhosamente bem. Então, como dizia a doutora Adib, tem a morte morrida e a morte matada, né? É aquele cara que você sabe que era muito grave, é aquele cara que não podia ter morrido. Alguma falha no sistema aconteceu, porque não é possível que... Então, assim, o senhor falou uma frase que eu também vejo e a gente sofre com isso. Quando a gente enfrenta um insucesso, a gente vê como um fracasso. E como que o senhor fazia para superar isso? Internamente. O dia seguinte. A operação do dia seguinte. Como disse o Cule, eu vou matar essa dor trabalhando, né? É isso aí. E eu costumo dizer para os meus assistentes trabalham comigo há muitos anos. Sim. Né? Eu falo, um óbito tem que ser traumático. Quando você achar isso normal, alguma coisa está errada, né? Quando você achar isso normal, tem alguma coisa errada. Tem que ver por que aconteceu isso. Ele tem que te indignar ainda, né? Você tem que ter a capacidade de indignação, né? Exatamente. O termo é esse aí. E isso vai piorando com a idade. Sim. Quando você é mais moço, você é muito mais atrevido. Quando você vai ganhando idade, você vai pensando não só no doente, na família que você deixou angustiada. Sim. Tá certo? Você faz um estrago grande, porque o clínico não tem essa noção. O clínico vai, prescreve remédio e não mata o doente. Mas você tem a noção que você matou um doente. Ele entrou andando no hospital, você operou, no dia seguinte você fala com a família, porque as grandes encrencas são na primeira noite, né? Sim. A noite tanto bem na noite do dia seguinte, vai sozinho. Exatamente. Então você fica a enfrentar uma família que o indivíduo estava... Porque muitas vezes você opera um indivíduo que não está tão grave, é uma indicação eletiva. Eletiva. Tá certo? E tem algum insucesso, tá certo? Mas o cirurgião cardíaco leva uma vantagem, porque os familiares aceitam que a cirurgia cardíaca ela tem possa risco de não morte. dar... Uma cirurgia plástica que não dá certo, daí é queixa no Conselho Regional de Medicina.
as coisas que tem mais queixa no Conselho Regional de Medicina é cirurgia plástica. Porque o indivíduo ele está Quer saudável, fazer achando né? que vai ficar parecido com a Gisele Bündchen, daí não ficou daquele jeito. Tanto que todo Processo cirurgião no médico. plástico fotografa antes e depois, né? Porque o conceito de beleza é muito relativo, né, professor? Outra coisa que dá muita encrenca é você ver um doente no pronto-socorro, ele tem uma dor atípica, você acha que não é nada, manda ele para casa e ele infarta em casa. Tom Jobim. Ele foi, tomou um Voltaren e depois morreu. Né? Então, isso aí tem muita queixa no CRM. Ao longo desses 59 anos de exercício de profissão, eu tive 3 processos médicos só. O que é muito pouco, é uma raridade. Nossa, portanto que o senhor Certo? operou. Muita coisa. E foram casos que eu não tinha culpa nenhuma. Nesses casos eu não tinha culpa nenhuma. Tanto que o parecer do CRM, coisa, foi tudo isentando. Mas eu lembro bem. Os casos que eu perdi, que eu lembro, Eu tenho um colega que diz uma frase, professor, muito interessante. Ele fala assim: Volpe, conforme a gente vai ficando mais velho, antigamente era assim, se eu perdesse um doente, eu ficava triste um dia. Se eu fizesse uma cirurgia bonita, eu ficava feliz uma semana. Conforme eu fui ficando velho, fui invertendo. Se eu faço uma cirurgia legal, eu fico feliz um dia. Se eu perco um doente, eu fico triste uma semana. Isso vai acontecendo com a gente, porque eu acho que a gente vai adquirindo aquele lado mais humanístico, né, professor? É verdade. Que a gente vai pensando na esposa do cara, no filho do cara, aquilo vai tendo. Então o peso, eu acho que conforme nós vamos amadurecendo dentro da profissão, o peso vai ficando, vai ficando maior. Eu lembro de uma outra frase sua, o senhor vai lembrar quando eu falar, que o senhor disse uma vez e eu nunca me esqueci. Eu só falo com a família que está tudo bem depois de fazer a protamina. Porque às vezes, o senhor lembra disso? Porque às vezes a cirurgia está perfeita. Você faz a protamina, o cara choca. E você fala, meu Deus, o cara estava ótimo. Eu acabei de falar para a família dele que a cirurgia foi um sucesso. O cara faz a protamina, a pessoa está em 0. Então, eu guardei isso também, professor. Eu só falo que tá bom a hora que estiver passando o fio de aço. A protamina terminou, e aí, porque às vezes o cara pode fazer um choque por reação à protamina. É isso mesmo. Né? Então, você vê que algumas frases que eu fui deixando, eu fui pegando, fui incorporando para... Boa memória. Não, boa memória. Então, professor, eu vejo hoje a evolução da nossa especialidade como algo muito bacana, muito legal. Tenho essa preocupação que eu disse ao senhor com a próxima geração de cirurgiões. Uma das ideias de deixar esses testemunhos é que essa geração que vem possa ver os grandes nomes da cirurgia cardíaca, o senhor é um deles. E eu pergunto agora, professor, de todos os trabalhos científicos que o senhor desenvolveu, qual aquele que o senhor acha que foi o principal? Se eu tivesse que escolher um e dizer assim, olha, de tudo que eu fiz, o senhor tem inúmeras publicações, de tudo que eu fiz, o meu principal contribuição é esta. É a cirurgia sem SEC. A cirurgia sem SEC. Extracorpórea. Tá. Foi o que rendeu a homenagem na Grécia. Tá. Foi. O que ficou marcado mesmo foi a revascularização com o coração batendo. Tá. Isso realmente foi um ponto de inflexão na cirurgia cardíaca. Eu pergunto, professor, outro dia eu estava pensando, eu estou com essa ideia ainda, eu não me demovi dela. Nós não temos nenhum cirurgião cardíaco que tenha recebido um prêmio Nobel, embora a cirurgia cardíaca tenha mudado a história da humanidade. É só você ver quantas pessoas operadas e com marca-passo nós temos. O Gibbon não recebeu. E eu vejo hoje uma coisa, e aí eu tenho que puxar brasa para minha sardinha, porque eu fiz minha formação com o Dr. Braille. O Pedro Deunido desenvolveu uma cardioplegia que esse cara tinha que ganhar alguma coisa. Não é possível. Eu me lembro, e o senhor deve se lembrar até mais do que eu, antigamente você ia fazer uma cirurgia, a cada 20 minutos você fazia uma cardioplegia. O coração saía inchado.
Hoje você faz uma cardioplegia sanguínea que dura 120 minutos. Você despinça, o coração sai batendo, sem lesão, porque depois a gente vê o eco desses pacientes. Então, além do hoje nós temos o custodiol, que a gente usa para transplante e tudo, nós temos a cardioplegia do Deonido, que é simples, barata, eficiente para criança e para adulto, e você praticamente aposenta o desfibrilador. Eu me lembro das raras vezes quando entrou algum ar na coronária, alguma coisa. Se você massagear bem, pela proteção, o paciente não precisa tomar choque. Verdade. E a gente fazia 2, 3, sem contar que você tinha que parar tudo, ir lá, fazer a cardio de novo, se tivesse corta aberta, canular o ósseo coronário, enfim, toma tempo, além de deixar aquilo totalmente edemaciado. O senhor não acha que já está no momento de alguém da cirurgia cardíaca ser lembrado por um prêmio como esse? Já foi no passado, né? O Dr. Walton Lillehei, e tudo que você imaginar de revolucionário começou com ele. O senhor levou o Cooley para sua casa, mas eu almocei com o Dr. Lillehei. Depois eu vou contar essa história aqui. Vamos lá. O Lillehei foi considerado para prêmio Nobel, foi aprovado o nome dele para ganhar o prêmio Nobel pela circulação extracorpórea, e barraram a indicação porque ele teve uma questão de imposto de renda nos Estados Unidos. Que judiação, meu Deus. Essa eu não sabia. Aí ele foi condenado nos Estados Unidos, e o preço que ele pagou foi uma sentença de um juiz americano determinando que ele desse aulas ao redor do mundo para vários países. Então ele andou viajando, veio para o Brasil 2 vezes, Sim. o Dr. Lillehei, certo? Então esse daí realmente foi, tudo que você falar, cirurgia de congênito, falou, circulação cruzada, ele começou a circulação cruzada, depois parou, e eu jantei com o Dr. Lillehei na casa dele, lá em Minneapolis. Bom, o senhor teve... Bom, mas o senhor tem muito mais nome, mas veja... Não, claro, ele não conhecia. Quem me levou foi o Stuart Jameson. Você conhece o Stuart Jameson? Sim. Bom, o Stuart me levou para jantar com ele, à beira lá do Mississippi, que cruza São Paulo. E eu fiz uma pergunta para o Lillehei. Se o senhor tivesse que me dar algum conselho, qual conselho que o senhor me daria? Fiz essa pergunta. Sensacional. Ele falou, olha, eu me prepararia para fazer alguma coisa além da cirurgia cardíaca. Porque agora eu estou aposentado, eu fico trabalhando como manequim para St. Jude, fico aqui recebendo os médicos de fora, tudo, mas não sei fazer mais nada. Olha que interessante. Eu aconselho você a ter algum hobby. E o exemplo que eu peguei aqui no Brasil foi o Dr. Zerbini. O Dr. Zerbini não sabia mais nada além de cirurgia cardíaca. Sim. Se você perguntasse, Caetano Veloso eu arrumei um convite para o senhor, mas quem é o Caetano Veloso? Não adiantava você falar que conhecia um restaurante bom, porque ele não ia. Ele viveu para cirurgia cardíaca até o fim. Até o fim, né? Até os 81 anos, ele ainda, enquanto ele teve saúde, ele operou. Tá certo? Então, o Lillehei é um indivíduo que chegou a ser lembrado, chegou a ser aprovado, e o imposto de renda americano vetou. Que pena, eu não sabia disso. Vou incorporar essa informação para o meu arsenal, professor. Dr. Walton Lillehei, uma figura brilhante. Eu me lembro que acho que era 1990, 91, se não me falha a memória, o Lillehei veio para um congresso de cardiologia em São Paulo. E ele tinha ele tinha uma fita em Super 8 que ele projetava. Ele tinha tanto ciúme que ele não deixava ninguém projetar. Ele projetava. Que foi aquela CIV que ele fechou com circulação cruzada. Foi uma das primeiras, né? Mandou um tesourão ali, abriu e fechou. Bom, ele tinha aquilo, ele veio exibir aquilo. E numa certa altura do campeonato, eu estava do lado do Dr. Domingo Braille, o Dr. Zerbini chamou o Braille. Falou assim, Braille, faz um favor para mim, leva o Lillehei para almoçar, porque eu tenho uma palestra exatamente na hora do almoço, e eu não vou poder levá-lo.
e eu estava do lado do Dr. Domingo. Ele falou, você vai ficar me devendo essa. E aí, eu me lembro, tinha um restaurante, nem sei se tem mais, chamava Máximo. Tem? Tá. E aí nós fomos lá. Alameda Santos. Isso. Nós fomos lá. E, bom, eu não conseguia nem comer. Eu tava na frente da lente, tava assim, tava o Dr. Domingo, tava o Lillehay, a esposa, e o André Esteves Lima, lá de Brasília, né? E o Dr. André conhecia o Dr. Lillehay, e o Dr. Braille foi e tal. Bom, eu cheguei lá, eu tava tão emocionado que eu não conseguia comer, porque eu tava na frente de uma lenda, assim, eu falei, bom, o cara existe, ele respira, né? Ele é como nós, né? E aí eu cheguei pro Dr. Domingo, falei assim, Dr. Domingo, o que eu faço? Tem um monte de talher aqui. Ele falou, tudo que eu fizer, você copia. O talher que eu pegar, você pega. E o que eu pedir, você come. Ponto. Foi o que eu fiz, porque eu não consegui. Aí no final, ainda cumprimentei o Lillehay e falei, bom, eu vou ter que lavar essa mão um dia, né? Porque eu vou ter que entrar em cirurgia. Mas eu fiquei tão impressionado de ver uma lenda da cirurgia cardíaca ali pertinho de mim. Depois, num outro ATS muito lá na frente, nós encontramos com ele, isso em Boston. Ele estava com o filho, que fez parece que cirurgia de tórax. O filho dele é um cara muito bacana, e estavam vários brasileiros. A gente falou, a gente queria tirar uma foto com o seu pai. Ele já estava bem velhinho. Aí nós fizemos, foi a última vez que eu vi o professor Lear. Mas uma lenda, e eu não sabia que ele tinha sido cotado para ganhar o Nobel. Tinha, foi. E o imposto de renda foi duro com ele. Condenou ele a fazer viagens pelo mundo para dar aula. Essa foi a condenação. Ele tinha um esvaziamento cervical. Sim. Ele andava torto assim, porque... Tiraram um esternocleidomastoide dele. Eu ouvi dizer, não sei se é lenda, que na época acharam que era um tumor e depois viram a lâmina e parecia que era um citomegalovírus. Ou seja, eles fizeram uma confusão, mutilaram ele, tanto que ele andava assim, né? E, na verdade, não era um tumor, imagina. O Van Gestin, ele foi o chefe. O chefe dele. O Van Gestin. Então, você vê que a cirurgia ela vai sendo recheada de situações, né? E você vai vendo o andamento, né, da carreira de cada um. Você vê um cara brilhante como o Otto Lillehay. Acho que não tem um cara na história da cirurgia que tenha contribuição. Porque, bom, esse cara operava com circulação cruzada. E conseguia ter resultado, né? Então, assim, e eu acho que às vezes, olhando, né, com esse meu hábito de ficar vendo biografia, tem alguns caras que são, eu acho que o cara lá em cima fala, vou te dar esse presente. Bom, você imagina, o Cooley participou da primeira cirurgia feita pelo Blaylock. Ele era assistente. Quer dizer, aquilo para ele foi um baita de um estímulo para que ele seguisse. O Blaylock gostava de jogar tênis, ele jogava tênis. Quer dizer, tem algumas coisas que parece que casa ali, que é para o cara pegar o caminho e seguir. E ele mesmo conta, né, como é que começou, como é que ele caiu nas graças do Blaylock. Né? E aí eu tive a oportunidade, junto com o Ricardo, estivemos em Baltimore, num congresso, e tinha uma tarde, eu sou daqueles caras que não perco nada, mas tinha uma tarde que o menu era muito chato, não tinha nada que interessasse. Aí o filho dele queria fazer cirurgia de tórax, parece que agora já terminou, o filho do Ricardo. E aí o Ricardo falou assim, vamos visitar lá o hospital do Blaylock. Nós fomos, sem pedir nada para ninguém, chegamos lá. Chegar lá, segurança, pô, quem são vocês, aonde vocês vão, né? Chegamos lá, tinha um prédio antigo, lindo, né? Aquele prédio histórico, e tinha um prédio bonito com a foto de um sheik ali. Nós chegamos, quem que é esse cara? Ele falou, não, esse cara é o cara que doou o dinheiro para fazer esse prédio aqui. Então, entramos e levamos o crachá do corpo. Bem, no fim, caímos nas graças do pessoal lá da segurança, eles viram. E aí fomos visitar, né? Lá tá a foto do Vivian Thomas, a foto do Blaylock, por onde o Blaylock passava. Olha, foi uma aula de história. Você vai andando pelos corredores, parece que as paredes falam, né? Eu guardei essas fotos e tenho o maior carinho por isso. Então eu acho também que parte do que a gente pôde viver
eu ainda consegui pegar os grandes ídolos vivos. E a minha preocupação é que quem vem doravante, esses caras são apenas uma página de livro. Eu consegui conversar com o Dr. Zerbini. O Dr. Zerbini tem uma passagem incrível. Ele era uma das poucas pessoas vivas que tinha um centro acadêmico com o nome dele, o Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, Euríclides Jesus Zerbini. E o Dr. Zerbini gostava muito do Dr. Domingo. Eram muito amigos, gostava demais, foi professor dele e tal. E vez por outra, o Dr. Zerbini ia para Rio Preto. E eu lembro que eu estava começando, e o Dr. Zerbini tinha ido fazer uma visita, ele foi fazer uma palestra. E da mesma forma como você perguntou para o Dr. Lillehei, eu perguntei para o Dr. Zerbini no final da palestra. Ele foi falar para os alunos, auditório cheio. E aí eu cheguei, levantei, falei: professor, eu estou aqui começando a cirurgia cardíaca, que conselho o senhor daria para nós, jovens, que estamos começando na medicina? Ele chegou e falou assim: quantas pessoas tem nesse auditório? Professor, umas 200. Ele falou assim: 180 de vocês serão medíocres. 20 de vocês darão alguma coisa. Desses 20, eu diria que 5 serão realmente bons. 15 serão bons. E os outros... Aí o Dr. Braille ria, mas ele gargalhou, falou assim: cutuca o velho, vai, cutuca ele. Ele falou assim: por que eu falo isso? Porque vocês... Ele tinha aquela frase: só vence na vida quem faz hora extra. Ele falava: porque vocês não estão dispostos a pagar o preço para se tornarem muito bons. Vocês farão o básico, vocês serão médicos, mas a sua pergunta para mim é o que você faz para ficar bom. Então, para ficar bom, você vai ter que fazer o que ninguém quer fazer, no horário que ninguém quer fazer, aquilo que ninguém se sujeita. Isso vai fazer você ser melhor do que os outros. Mas aquilo me pegou em mim, e o Dr. Domingo dava risada assim, falou: tá vendo? Isso quando ele, agora que ele tá velhinho, você imagina quando ele era novo, como é que era a convivência com ele, né? Então, assim, é muito interessante porque vão deixando uma... E essa frase me persegue, né? Toda vez, eu sempre lembro, né, o velhinho falando: olha, você tem que fazer algo diferente, você vai ter que fazer algo que possa, de alguma forma... E eu pergunto: professor, de todos os serviços que o senhor visitou no mundo, qual aquele que mais lhe impressionou? Que o senhor visitou muitos serviços no exterior, o senhor visitou muita gente, grandes chefes de serviço. Qual aquele que o senhor voltou mais impressionado, mais impactado, para dizer assim: puxa vida, olha, superou minhas expectativas? A Universidade de Stanford, lá em Palo Alto. Serviço do pai dos transplantes, o Norman Shumway. Foi o serviço que mais me impressionou, não só pelo centro cirúrgico. Esse eu também conheci pessoalmente, professor. Mas pelo academicismo. Eles tinham uma reunião acho que era segunda-feira, que era uma reunião de uma careação, como se fosse... Por que alguma coisa não andou errado? O tanque das piranhas, né? Um comia o outro ali, né? Exatamente. Me impressionou. A Cleveland também, um belo serviço. Cleveland, na época que eu visitei, foi 75, estava em ebulição as pontes de safena, tudo aquilo. Eu fui acompanhar um cardiologista que foi operar lá também. E uma coisa assim, de alta tecnologia para a época, foi o serviço do Pacífico. Esse eu queria demais ter conhecido, porque dizem que o cara era fora da curva. Era também. Fera. E eu não tive chance de conhecer, professor. Eu fui lá, fui 2 dias só, fiquei num cantinho da sala lá dentro, ninguém abria a boca. Não podia falar com ele. Ninguém falava nada com ele. Ele fazia 3, 4 pontos e meia hora, 40 minutos. Eu queria muito ter conhecido esse cara. A turma tinha um medo dele. Ninguém falava.
Mesmo que ele estivesse errando, ninguém se atrevia, né? Pacífico, Albert Pacífico, ele se aposentou cedo. Mas esse impressionou como técnico operatório também. E ele era completo, né? Ele fazia adulto, criança, tudo. E tudo muito bem, né? Lá no Alabama. Você sabe que eu consegui, através de um professor meu, o protocolo do serviço dele. Então tinha assim, se isso acontecer, faça isso. Era no último, todos os dias era assim, call o Dr. Pacífico. Se você fez tudo, não deu, chama ele. Então, faça isso, se isso acontecer, isso, faça isso. Ele tinha tipo um normograma, era call o Dr. Pacífico. Eu guardei isso comigo e o pessoal que visitou o serviço dele realmente disse que era impressionante o cara. Foi. Capacidade de trabalho e a velocidade com que ele operava, né? É isso aí. Muito bom. Professor, eu quero muito lhe agradecer. Esse papo nosso foi extremamente esclarecedor. Eu quero muito deixar aqui a minha gratidão ao senhor, porque acho que nós conseguimos falar aqui em assuntos que vão ficar registrados para a história. Eu pediria, antes da gente terminar esse papo, é uma pena porque a gente tem que terminar, mas, né? Que conselhos o senhor deixa para alguém que quer seguir a cirurgia cardiovascular? O senhor que tem uma carreira tão brilhante do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista privado, de publicação, de tudo, um grande nome da cirurgia cardíaca, que conselho o senhor deixaria para aquele estudante, aquele residente de cirurgia que pensa em fazer cirurgia cardíaca? Eu acho que seria escolher um ícone para trabalhar, que vai te orientar. Eu fui muito favorecido com isso. Outros, todos, né? Os que trabalharam com o Dr. Adib, com o Dr. Zerbini, todos eles tiveram chance de eu acho que é escolher um serviço em que você vislumbra um futuro, né? Um crescimento dentro da especialidade, né, professor? Isso. E se for possível, um serviço que você tenha um chefe desse tipo com um propósito acadêmico também. Eu acho que a academia dá um pouco de crítica para... Você pode ser um bom cirurgião sem saber muito bem o que você está fazendo. Sim, só do ponto de vista técnico e não olhar muito para a publicação, para a ciência e tal, né? Você se transforma num alfaiate. Sim, verdade. Existe um aforismo que diz o seguinte: para você aprender a operar, você precisa de 5 anos. E para você aprender a não operar, 30 anos. É verdade. Você saber o que não fazer, o que não fazer. A cirurgia cardíaca brasileira, professor, no cenário mundial, ela é um bom marcador do país, do ponto de vista médico? A cirurgia cardíaca brasileira é bem vista no mundo? Esse eu posso te responder, porque eu tenho estudado isso. Tem um editorial do Dr. Salerno, que foi publicado, se não me engano, no Annals. O Salerno, você sabe, é americano, brasileiro, mas fez tudo nos Estados Unidos. Diz o seguinte: porque o título do editorial é "Por que a cirurgia cardíaca brasileira é tão criativa?" Esse é o título do editorial. Então ele fala tudo que a cirurgia cardíaca brasileira fez, que é referência mundial. Eu vou te citar algumas. Se eu esquecer, eu vou lembrar depois que eu sair daqui. A cirurgia da transposição do Adib. Isso Sim. mudou, criou uma especialidade que é a cirurgia neonatal. Tá. O Dr. Zerbini foi convidado para ser o honorary guest da STS para falar sobre tetralogia de Fallot. A tetralogia de Fallot, ele apresentou na época, como convidado, na palestra magna, 200 e poucos casos de Fallot. O Dr. Zerbini também foi o primeiro a chamar a atenção para fazer comissurotomia mitral em vez do dedo, com extracorpórea, respeitando mais a anatomia da válvula mitral. Você tem o Carlos Roberto Moraes, da endomiocardiofibrose. Você tem o Teles, que a cirurgia de coartação, usando como retalho a base da subclávia. Você tem o professor Enio com a cirurgia sem SEC. Sem SEC, isso realmente todos reconhecem.
Aneurisma de ventrículo esquerdo, doutor Adib. O Adib, a reconstrução geométrica. Hemodiluição, Domingos Junqueira de Moraes. É isso aí, você tá exatamente. A hemodiluição foi o Domingos Junqueira. O Adib, quando ele foi convidado para fazer a palestra do ATS, todo mundo achou que ele ia escolher o switch, né? A cirurgia de Jatene. Ele escolheu a reconstrução geométrica do ventrículo esquerdo. Sim. Quem mais? A hemodiluição, o Domingos. O programa Transplante Norte e Nordeste, que eles inverteram a lógica. Sim. Em vez de levar o coração do doador para o receptor, eles levavam o receptor, você conhece. Sim. Esse programa Norte e Nordeste foi uma coisa que teve alguma repercussão mundial. Seguramente eu devo estar cometendo alguma injustiça de não estar lembrando de alguém, mas de surpresa assim, eu lembro isso. Nós temos um brasileiro que tem grande prestígio, é considerado o maior cirurgião do Canadá, que é o Tirone Davi. Sim. Com a técnica da ectasia aórtica, a cirurgia sparing. Sim. Então tem cirurgiões, o próprio Salerno. Warm Heart Surgery. Esqueci do Zé Pedro. Sim, cirurgia do Zé Pedro cone. tem a cirurgia do cone. Sim. Hoje tem, na Pensilvânia, onde ele está, tem um centro que o hospital fez para ele. Vem gente do mundo inteiro para operar o Epstein. Então, são muitas contribuições. Então, sabidamente, a cirurgia cardíaca brasileira está no topo da cirurgia cardíaca mundial. E tem um complemento disso. Teve um levantamento encomendado pela FAPESP para a Academia Brasileira de Ciências. Tá. E 2 autores, o Parker e o Meneghini, estudaram quais são os temas de excelência do Brasil em termos mundiais. Os nichos de excelência. Onde que o Brasil está no top da... Então, para sua surpresa, não sei se vai ser surpresa, o que eles consideram como nichos de excelência? Catabolismo com radicais livres, é um nicho que tem muita alterações do sistema de coagulação na gravidez e cirurgia cardíaca. Olha que bacana. Eu pensei que eles fossem falar cirurgia plástica por causa do Pitangui e tudo, não. Nichos de excelência, eu tenho se você quiser eu te mando. Puxa, por favor, eu vou professor. te mandar tem a lista, uma coisa que puxou muito a excelência da cardiologia brasileira, além da cirurgia sem extracorpórea, foi o trabalho do Eduardo com os stents farmacológicos. Sim. Isso puxou, ele foi pioneiro em muitas coisas. Os stents diluídos em drogas, foi coisa do Eduardo. O Eduardo teve uma relevância extraordinária. A revascularização sem extracorpórea, o Braille, antes de ele falecer, ele fez para mim o número de citações estrangeiras ao trabalho. Tinha 600 e poucas citações estrangeiras. Professor, o senhor pôs o ovo de Colombo, porque não tem nenhum congresso. Eu tive agora, recente, não faz muito tempo, que eu tive até com o professor Salerno lá, que foi um simpósio do STS só de cirurgia coronária. Não foi bom porque só se falou de coronária. 2 dias, assim, de manhã até de noite. Você comia assistindo. Então foi tudo. Desde artérias intramiocárdias, qual o melhor enxerto, não se discute. A circulação sem SEC hoje, a revascularização sem SEC hoje, ela é uma realidade. Ela é uma realidade. Então, assim, isso foi fundamental, foi um ponto de inflexão da curva. Deixa eu só te contar uma curiosidade, que quando eu apresentei pela primeira vez os primeiros casos no congresso no Rio Grande do Sul, o Favaloro estava presente. O Favaloro é o nome maior disso tudo, né? Sim. O Favaloro é Deus Favaloro. E ele estava presente. E eu acabei de apresentar, ele para fazer o comentário, ele falou, isso é uma tonteria. Como dizendo, isso que você está apresentando não serve para coisa nenhuma.
E o doutor Zerbini estava, ele viu que eu fiquei chocado, ele fez assim, fica quieto, não responde, fica quieto, não responde. E eu fiquei super chateado, porque eu estava muito entusiasmado e ele faz um comentário desse. Uhum. Daí, quando eu peguei a chave para ir para o quarto, eu estava no Hotel Plaza, lá no Rio Grande do Sul. Tinha um bilhete do Dr. Zerbini. Falou, vem no meu quarto. Eu fui no quarto dele. Ele falou, senta aí, toma esse copo de vinho, não fica chateado. Favalouro pensa que é Deus. Exatamente. Falou isso. Exatamente. Bom, como é que terminou essa história? Ele não quis perder a primazia, né? E não, aí mas ele viu que ele ia olha, perder. teve um fim bonito isso aí. Porque ele reconheceu que ele errou e ficou um grande amigo meu. Olha que Ficou interessante. Ele não ia para um congresso que ele não me pedia os resultados da cirurgia sem extracorpórea para mostrar os resultados. Olha, ele No Congresso reconheceu. Mundial, ele apresentou isso, tá certo? E virou um grande amigo meu. Me convidou para fazer a palestra de encerramento no Congresso da Federação Argentina de Cardiologia, da FAC. Tá. Eu fiz a conferência de encerramento, me convidou para ir no Sanatório Güemes, antigo Sanatório Güemes, que depois era o hospital dele lá na Rua Córdoba, e me mostrou todo o hospital, mostrou tudo, etc. E eu tive com ele na semana antes que ele se suicidou. É uma pena que isso tenha acontecido, né, professor? O senhor conviveu muito com ele, ele estava muito angustiado, ele dava algum sinal? Estava depressivo. Nós fomos jantar, ele deu uma conferência dessas de você gravar e nunca mais esquecer. Daí nós fomos no almoço, na hora do almoço, e ele estava sentado, e estava sentado aqui, eu estava sentado aqui, e começamos a conversar. Tá. Ele falou, olha, eu tô numa luta em glória. Eu, quando voltei dos Estados Unidos, eu ligava para o presidente e ele me recebia. Agora, eu não consigo marcar uma entrevista com o secretário do adjunto. Que judiação. Uma semana depois, ele sofreu uma influência muito grande da perda da esposa. Eles não tinham filho. Tá. Aí ele se Casamento sentiu sozinho, longe, né? Ficou sozinho com todos esses problemas de falta de verba. A carta que ele deixou é um troço assim, você lê, você chora, né? É um troço... Você sabe que num dos congressos da STS me encarregaram de fazer o necrológio dele. Tá. Então eu tive que contar a vida dele no congresso de Miami. Tá. Então eu fui estudar alguma coisa eu sabia. Ele tem aquele livro, Los Pampas, a Clima. Isso, você leu. Sim. Aquilo é verdade, aquilo que ele contou. Ele se formou, foi fazer medicina no interior, tratando diarreia, tratando verminose, tudo. Com 10 anos de formado, ele foi para Cleveland. E fez uma revolução. Ele mudou, né? Porque hoje, se nós olharmos, professor, a cirurgia de coronária ainda é o maior movimento dos serviços de cirurgia de adulto. Isso mesmo. Né? Então, a cirurgia de coronária, em que pese o surgimento dos stents e toda a evolução, hoje ainda se opera muita coronária e com excelentes resultados. Eu me lembro ainda que o Dr. Blair falou assim, se a cirurgia de coronária dava certo quando a gente não tinha nada, imagina com o que a gente tem de antiagregante, de estatina, de tudo, que é para aumentar o tempo de duração dos enxertos. Ele falou, nunca a cirurgia de coronária esteve tão viva, porque agora, antigamente você tinha uma simvastatina e uma aspirina, só. Hoje você tem uma pleia de estatinas, um monte de antiagregante, tem um monte de coisa. Então, se dava certo quando não tinha nada, agora é que vai dar muito certo. Não é verdade? Então a gente tem uma avenida pela frente. Eu me lembro que quando li essa carta do Favalouro, a gente sente a dor, né? Ele consegue pôr nas palavras o desalento, a angústia que ele estava sentindo. E assim, um cara genial, ele mudou a história da cirurgia cardíaca. Né? Mudou a história dessa. Esse eu também tive o prazer de conhecer pessoalmente, claro que não tinha amizade, nada, mas eu vi. Sei que
Tá ali, aquele é o Favalouro. Eu não conheci o Kirkland, o John Kirkland, que eu queria muito ter conhecido. Eu não conheci desses grandes, e o Pacífico. Até o DB que eu consegui. Num congresso em New Orleans, quando foi lançar aquele Heartmate, que ele estava lá envolvido naquelas pesquisas. Ele não gostava muito de ir em congresso, mas ele foi. E de repente eu vi um baixinho narigudinho, eu falei, é ele. Aí eu fui lá, naquela época ainda não tinha câmera no celular, e eu estava num hotel do lado. Eu vi e falei, puxa, eu vou buscar a minha máquina, que eu preciso tirar uma foto dele. No que eu voltei, ele já tinha ido embora, mas pelo menos eu vi. Tá ali, tá aqui na minha lista. Desses grandes, eu conheci o Shammai, eu não conheci o Barnard, não conheci o Pacífico e não conheci o Kirkland. Esses eu não tive a ventura de conhecer. Eu gostaria muito, mas não deu. Não deu. Professor Enio, eu agradeço imensamente, eu estou muito honrado de ter o senhor, a sua esposa aqui. Uma alegria poder lhe entrevistar. Eu, em nome do Saúde em Pauta, eu quero lhe agradecer muito. Essa entrevista vai ficar guardada com todo carinho e vai ser exposta para todas as pessoas saberem a trajetória de um homem vencedor. O senhor, além de um grande cirurgião, é um grande cidadão, uma grande pessoa e um líder. Eu não poderia jamais deixar de ouvir tudo que o senhor contou hoje aqui para a gente, que deixou um pedacinho aqui no meu coração. E o senhor viu que eu já guardo muitas frases suas. Eu estou ali só colecionando. Eu estou colecionando, professor. Muito obrigado. Eu agradeço muito, viu? Muito bem que a minha esposa está aqui, assim ela sabe quem eu sou, né? Ela precisa respeitar um pouco mais. Ela tem mania de dar ordem para tudo. Ordem. Mas aquele tal negócio. Outro dia eu ouvi uma frase, professor, muito boa, né? Que eles falam assim, né, essa aqui é a camiseta da esposa do venerável. Ele manda na loja, mas aqui em casa quem bate o martelo sou eu. Professor, muito obrigado. Uma satisfação, querido. Tá. Deixa só se te interessar, a gente tem tido palestras na Academia Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Sim. Tá certo? Se você acessar no YouTube, tem algumas, a gente está resgatando a memória. Tá. Então, tem uma palestra sobre a vida do Domingos Junqueira. Ok. Tem uma palestra sobre o Braille, você vai gostar muito de ver. Nossa, essa então é imperdível. Com coisas da família dele, você vai ver. Tem o Dr. Zerbini, tem a vida do Dr. Adib, tá certo? Tem do Mário Vrandesic. Outro cara sensacional. Tá certo? E tem a minha, se você acessar Dr. Enio Búfalo, vai aparecer no YouTube algumas gravações. Que eu já vou pegar tudo isso para o meu arquivo. E tem a minha autobiografia tem coisas diferentes do que nós conversamos aqui. Tem muito da minha família, tem muito de coisas paralelas que eu faço, que a turma não sabe. Então, poxa, que legal. Se você quiser se distrair num dia de chuva... Não, professor, olha, eu disse para o senhor e eu volto a dizer... Eu estudo a vida dos cirurgiões cardíacos, primeiro porque eu sou um apaixonado pela cirurgia cardíaca, e a trajetória dos grandes mestres ensina. Você quer ser grande, você tem que ver o caminho que os caras trilharam, o que eles fizeram, o que caminho tomaram para dar certo, que caminho, que atalhos usaram que não deu certo. Porque a vida é uma só. Se você puder evitar erros que já foram cometidos, você vai conseguir ir crescendo. E eu guardo, assim, você vê, o Marcelo foi lançar o livro do Dr. Adib, eu estava lá. Eu falei, não, eu desmarquei todos os compromissos. Eu falei, eu vou no lançamento do livro. Eu quero lá. Veio um dos assistentes do Dr. Adib de Brasília, falou, explicou muito sobre a estada do Dr. Adib no ministério e tudo mais. E toda a família dele estava ali, inclusive a filha dele, que não é médica, que acho que é arquiteta. Yara. E a Yara, exatamente, também arquiteta. Estava lá. E então, assim, eu gosto muito desse lado, porque eu acho que quem gosta da cirurgia cardíaca como arte, quem realmente é apaixonado, você quer saber tudo o que acontece, tudo que aconteceu, quem fez, como fez, por que fez, quando fez, e eu vou guardando. Tudo quanto... Eu sou o único cara
eu entrei na Amazon e eu peguei tudo que tinha do Cooley, tudo. Tem algumas biografias autorizadas, além do 100,000 Hearts, que é esse que todo mundo tem algumas outras anteriores, que o livro custava $5. Você pagava mais para o livro vir de lá para cá. Aí eu fiz uma compra, os caras não queriam mandar. Ele falou, não compensa. Eu tenho um filho que mora no Panamá. Eu mandei para o Panamá e ele trouxe os livros para mim. Então, assim, eu guardo Os Pampas da Cleveland também. Então, assim, eu procuro ter tudo para ver o caminho, porque eu sou um apaixonado pela cirurgia cardíaca. Eu gosto disso. Quando eu era aluno, nas minhas férias de julho e de dezembro, eu ia no IMC, vou o Dr. Domingo operar. Desde o meu 3º ano de faculdade. Eu passei as férias do 3º ano, do 4º ano, do 5º ano, do 6º ano, do 1º ano de residência de cirurgia geral e do 2º ano de residência de cirurgia geral, eu ficava na cabeceira da cama vendo o Dr. Domingo operar. Então, isso foi me dando um olhar. E foi, então, hoje é o que eu digo, a cirurgia cardíaca, ela faz parte da minha vida. Por isso que eu sempre brinco com a minha esposa, não se preocupe, eu já tenho uma amante, e ela é quem domina a minha vida. Você ficou com a outra parte, também boa, mas saiba, ela é o grande amor da minha vida, você vai ter que conviver com isso. Então, para mim, estar diante de uma pessoa como o senhor que montou uma escola, né? Vamos falar a verdade, sem nenhuma rasgação de seda, o senhor montou uma escola. Nós temos a escola do Dr. Adib, a escola do Dr. Gerbini e a sua, que foram as escolas que ficaram, que perpetuaram, que deixaram nomes. Então, poder estar com o senhor aqui hoje, batendo esse papo de amigo, dando risada, conversando, ter o prazer de conhecer essa simpatia que é a sua esposa, é tão bacana isso para mim, isso vai ficar, olha, tô até arrepiado, tô arrepiado, isso vai ficar pra gente, isso fica como um cabedal assim, sabe quando você faz alguma coisa muito prazerosa? Porque hoje eu estou em frente a um dos grandes ícones da cirurgia cardíaca brasileira. Então, da mesma forma como me emocionei ao estar com o Cooley, ao estar com o Lillehei, hoje eu estou emocionado de estar aqui com o senhor. Muito obrigado. Obrigado, viu? Você me deu uns momentos de muita alegria. Tamo junto, professor. Vou sair daqui leve. É isso aí. O Saúde em Pauta teve o prazer de receber o professor Enio Búfalo, que deu essa aula de cirurgia cardíaca. Eu adorei, tenho certeza que você também.